Você é responsável com as coisas de Deus? Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito disso, de como a gente deve se portar e o que Deus espera de nós. Não somente com as coisas relacionadas à igreja, mas também com a nossa vida em todo o tempo. Porque nós somos luz, nós somos representantes dos céus, nós somos representantes de Deus e temos que ter em consciência que os nossos atos podem tanto aproximar as pessoas de Deus ou afastá-las. Se aqui é o canal Por Dentro do Reino, já se inscreve aí para poder acompanhar os próximos vídeos e acompanhar os anteriores também. Aqui sempre tem palavra de Deus, sempre tem uma mensagem para edificar a minha e a tua vida, amém? 1 Samuel no capítulo 2 é nos mostrado a história dos filhos de Eli e como eles tratavam o ministério sacerdotal, que eles tinham a responsabilidade de gerenciar. O capítulo 12 diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha ao moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. No versículo 17 diz assim: Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aqui fala um pouco de como os filhos de Eli tratavam o ministério do Senhor. Talvez dentro da cabeça deles eles pensavam que ninguém estava vendo o que eles estavam fazendo. Eles estavam tomando para si uma parte que não lhes era devida. Talvez eles pensassem que isso não ia fazer diferença, porque provavelmente eles já não criam mais em Deus. Eles não tinham mais a certeza que existia um Deus que estava olhando todos os atos deles. Os olhos de Deus, eles contemplam tanto os nossos atos de bondade quanto as nossas falhas. E aqui não eram simplesmente falhas, mas eram falta de caráter deles, falta de amor a Deus, falta de devoção. Versículo 27 em diante é feita uma profecia contra o pai deles, Eli. E eu vou ler alguns versículos dessa parte do texto. No versículo 30 diz assim: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Essa parte aqui do texto é interessante porque muitas pessoas espalham uma doutrina dizendo que se a pessoa entregou a vida para Jesus uma vez, ela é salva até o resto da vida, não importa o que ela faça. Dizendo que ela foi eleita, então ela tem a salvação garantida. Mas aqui a gente vê que Deus falou para Eli: Eu tinha dito algo para ti, porém, longe de mim que tal coisa aconteça. Eu tinha prometido para você que a tua família estaria no sacerdócio perpetuamente. Porém, longe de mim que isso aconteça. Então Deus ele voltou atrás na palavra, por quê? Por causa da atitude, do desprezo que esses homens tiveram com a palavra de Deus. A gente vê isso também na vida de Saul. Era para Deus confirmar na vida de Saul o reino, e ao invés de Davi, se a família de Saul quem reinaria de geração em geração. Porém Deus ele rejeitou Saul porque Saul o desprezou. Ou seja, a atitude que nós tomamos pode sim fazer com que Deus nos rejeite, fazer com que Deus retire as promessas que Ele havia feito na nossa vida. Se a gente despreza as coisas de Deus, se a gente trata as coisas de Deus com irresponsabilidade, Ele pode sim mudar aquilo que Ele primeiramente tinha falado a respeito da nossa vida. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que me marcou nesse versículo aqui é o início. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É a mesma coisa que o Senhor falou para Moisés quando ele viu a sarça ardente. Tira as sandálias dos teus pés porque a terra que tu pisas é santa. A gente tem que ter em mente que nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Que Deus ele merece respeito. Deus ele merece temor. Ele merece a nossa entrega e sinceridade. E quando eu falo Deus, não é somente quando a gente vai para a igreja, mas em todos os lugares que nós estamos. Se você está no seu trabalho, Deus está lá contigo, porque a gente tem o Espírito Santo na nossa vida. Então se você fizer alguma coisa lá no teu trabalho que não seja para honrar a Deus, muito pelo contrário, que seja um motivo de desonra, você está sendo irresponsável com aquilo que Deus te deu. Se você pecar no teu olhar, se está no meio da rua, e você peca com o teu olhar deliberadamente, você também
e está sendo irresponsável com as coisas de Deus, não está respeitando. Isso é muito perigoso porque quando a gente para de temer a Deus, Ele pode nos entregar as nossas paixões pecaminosas. E o que significa isso? Deus ele pode nos desprezar. A gente vê tantas pessoas que louvavam, cantavam, e hoje estão lá cantando para o mundo, estão cantando músicas de promiscuidade. E por que essas pessoas elas entraram de cabeça nessa área? Porque Deus as desprezou. Deus as desprezou. Por que Deus as desprezou? Porque essas pessoas elas não tiveram temor a Deus, não tiveram temor. E quando a gente não tem temor a Deus, a gente é desprezado por Deus. Outros pastores que ainda são pastores, mas você vê que fala cada coisa absurda. E por quê? Que Deus ele não repreende, ele meio que deixa essas pessoas fazerem essas coisas, falarem coisas absurdas. Porque quando Deus despreza uma pessoa, ele não vai mais corrigir. Não vai mais corrigir essa pessoa. A palavra do Senhor diz assim que Deus ele corrige aquele a quem ama. Porém, quando a pessoa ela despreza Deus e Deus abre mão dessa pessoa, Deus não vai mais corrigir essa pessoa, vai deixar essa pessoa se afundar na lama. Como está em Apocalipse, quem é sujo, suje-se mais. Então Deus vai deixar essa pessoa afundar e afundar, assim como fez com o faraó do Egito. Deus não corrigiu o faraó do Egito, ele permitiu que ele fosse fazendo mal e mais mal, até o ponto que o Senhor puniu ele com a morte. Então essas pessoas que desprezaram a Deus, Deus ele também está desprezando essas pessoas, deixando elas fazerem o que querem. É como um pai que o filho ele se deserdou e não quer mais saber do pai. E o pai não vai ficar toda hora chamando esse filho para casa. Se o filho lá no final tiver um coração arrependido, ele vai voltar. Mas tem casos que a pessoa é entrega as suas paixões, assim como está lá em Romanos, que Deus entregou as paixões aos pecados por conta do coração duro, por conta do desprezo que essas pessoas tiveram, que amaram mais o mundo do que a Deus, amaram mais a criatura do que o Criador. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar que esse tipo de atitude tome conta do nosso coração, de desprezar as coisas de Deus, de não entender que a nossa responsabilidade é influenciar o mundo, é mostrar para o mundo quem é Deus. E se a gente agir de forma pecaminosa, deliberada, isso pode fazer com que as pessoas se afastem de Deus e Deus se afaste de você. Eu falei isso para mim também. Se eu seguir por esse caminho, Deus vai se afastar de mim. Então se você que está assistindo esse vídeo agora, estava vivendo uma vida assim, achando que Deus não estava vendo os seus pecados, achando que Deus não estava se importando com o que tu estava fazendo, se arrependa. Se arrependa hoje, peça perdão a Deus. Se você está fazendo coisas erradas no teu trabalho, peça perdão a Deus. Pare com isso. Peça perdão a Deus e a partir de hoje pensa que você representa Deus. Você precisa ser luz. E você que está assistindo esse vídeo, que tem um ministério na igreja, fazendo de qualquer jeito, também se arrependa e passe a fazer da forma correta aquilo que Deus entregou na tua mão. Passe a valorizar o que Deus entregou na tua mão, para que Deus não te puna e você seja desprezado por Ele. Amém? Curta, comente aí embaixo se você estiver precisando de uma oração, estiver precisando de uma palavra, coloque aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!